Meus irmãos, graça e paz. Vamos orar? Esse aqui você já tem, é do... Vamos pedir a Deus a sua bênção. Abel, ora por nós. Em nome de Jesus, Pai, te louvamos, ó Senhor, te exaltamos, Pai, pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua piedade, bondade e misericórdia. Dai-nos sabedoria e graça, inspiração dos altos céus, para compreendermos, Senhor Deus, a tua palavra. Traz em paz os teus filhos, guarda cada um deles que estão a caminho. Ajuda-nos a glorificar o teu nome com a tua palavra nesta noite, no entendimento dela. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Vamos para o nosso texto de Juízes, capítulo de número 6. Temos... isso, Gideão. Temos Juízes 6, temos Juízes 13, temos Daniel 3 ainda para analisar no sentido textual aí. Tá bom? Vamos ver aí. Página de número 11. Mas vamos para o texto bíblico, tá? A gente está... Beleza? Estamos pegando o texto bíblico e fazendo análise dele para ter o entendimento dele. Juízes 6. Juízes, capítulo número 6. Todos esses textos que nós estamos pegando são os textos principais que se discute angelologia, né? São os textos que normalmente o pessoal usa para tentar sustentar a tese de que Jesus, ele aparece no Antigo Testamento na pessoa desse anjo, como se fosse um anjo, o que eles chamam de pré-encarnação de Cristo, no caso, né? Atribuem a personalidade desse anjo pelo fato dele ser um anjo misterioso, né? Um anjo que às vezes fala na primeira pessoa, como se fosse o próprio Deus, tal. Aí todo mundo pega como se fosse o próprio Deus. Essa análise é uma análise mais nossa, cristã, né? Você não tem uma análise judaica desses textos, de jeito nenhum, né? Essa análise é uma análise nossa. Pode ir para lá, Carlos. Amém. Deixa eu colocar mais para baixo dessa aqui. Essa análise de que Jesus seja o anjo do Senhor do Antigo Testamento era totalmente cristã. Você não tem nenhuma vírgula de nenhum apóstolo, de nenhum escritor do Novo Testamento dizendo isso. Essa análise é uma análise que a gente faz sem texto bíblico que possa provar que de fato seja verdade. E por que é importante a gente já estar falando sobre isso? Nem tudo o que vão dizer para nós a gente precisa acreditar. A gente tem que pegar a Bíblia e ler para ver se é verdade, né? A gente tem essa mania de ouvir o que os outros dizem e sair repetindo, né? Nós não temos esse senso crítico de pegar a Bíblia, ir lá e ver, conferir para ver se está lá e tal. A gente simplesmente acredita, a gente leva em consideração a credibilidade de quem fala, né? Se a pessoa que está falando é uma pessoa que tem uma certa autoridade, você leva em consideração a autoridade que ele tem para poder acreditar no que está sendo falado. Agora, o fato da pessoa ser uma autoridade não deve ser a base principal pela qual eu vou acreditar no que está sendo dito sobre o texto. Eu tenho que pegar o texto e ver se está escrito. Esse é o papel de todo cristão. Toda pessoa que de fato queira entender a Bíblia, o papel dela é esse. É pegar a Bíblia, ler a Bíblia e ver se está escrito. Ah, mas foi fulano de tal falou. Não importa. Não importa quem falou. Se as pessoas estão falando, a gente tem a Bíblia na mão para isso. Não é simplesmente ouvir. Se nós não soubéssemos ler, tudo bem, né? Se nós não tivéssemos a Bíblia na nossa mão, tudo bem. Mas se nós temos a Bíblia em nossas mãos, a gente precisa fazer esse exercício da leitura junto com a pessoa que está falando para ver se o que está sendo dito é verdade ou não, né? Então... Tessalonicenses aqui, capítulo 5, versículo de número 21. Examinar todas as coisas, retendes o que é bom. E retendes o que é bom. Você vê. Agora, para examinar,
nós precisamos de um filtro, de um crivo para poder examinar. Lógico, não é simplesmente ouvir e examinar. Eu tenho que ler o texto bíblico e eu tenho que entender o que o texto bíblico está dizendo. Eu tenho que ter pelo menos uma capacidade de ler o texto bíblico e confrontar com o que está sendo dito no púlpito. Agora, se eu não tenho, Tiago, esse filtro, como que eu avalio? Está entendendo? Então, até para avaliar uma coisa como verdadeira ou falsa, eu tenho que ter parâmetros. Tem que ter um parâmetro para usar, para dizer se é falso ou se é verdadeiro. Certo? Então, na Bíblia também não é diferente. Por exemplo, essa questão de anjo do Senhor no Antigo Testamento como se fosse Jesus, isso é uma fala cristã. É uma análise teológica que foi feita sem nenhum versículo do Novo Testamento que possa amparar essa análise. A gente vai para o Antigo Testamento e a gente se pensa, não, aqui é Deus, aqui é Jesus. Peraí, mas o texto está dizendo? Não. Mas tem alguma coisa no Novo Testamento que diz que é? Não. Então por que dizemos? Ah, porque fulano de tal disse, porque disseram, se disseram, então, se disseram, é uma interpretação. Se é uma interpretação, toda a interpretação pode ser confrontada, até o que eu digo aqui. Tudo que eu digo aqui tem que ser confrontado, vocês têm que ter essa capacidade de me ouvir e questionar mesmo, mas pastor, e tal coisa assim, assim, assado? Mas vocês precisam ter pelo menos o quê? Crivo para poder analisar. Vocês têm que ter um filtro para poder avaliar o que eu estou falando, certo? Na área de vocês, na área profissional de vocês, vocês não se tornam uma autoridade na área profissional quando vocês estudam? É ou não é? Chega lá qualquer pessoa para falar, não, seu serviço está errado, não é desse jeito que faz, não. Peraí, baseado em que você está dizendo que o serviço está errado? Baseado em que você está dizendo que essa metodologia, essa maneira como eu estou trabalhando está errado? Não é assim? Não é assim na área profissional? E muda na área bíblica? Não muda nada. Porque o texto é Deus quem inspirou os profetas para escrever. Tem essa conotação espiritual, mas tem a sua parte humana. Se tem a sua parte humana que é escrita, eu como ser humano tenho que analisar, tenho que ler, para poder avaliar o que está sendo escrito, entendeu? Então, a gente vai, por isso que eu estou fazendo essa leitura desses textos. Eu poderia simplesmente dizer, esse texto diz isso, esse texto diz isso, mas todos os textos até agora, nós lemos juntos, não foi? Nós lemos juntos. Texto por texto, versículo por versículo, para a gente analisar juntos. E ninguém aqui está viciando o olhar de você para o texto, não. Eu estou lendo junto com vocês e fazendo as perguntas certas, para vocês criarem essa autonomia de leitura bíblica, para poder fazer análise de outros textos. Porque isso é teologia, isso é curso de teologia. Né? Se não for assim, não adianta. Se for só para repetir um monte de coisa aqui para vocês ouvirem e repetir o que eu estou falando, então vamos embora para casa. Isso não é curso de teologia. Viu? Não é curso de teologia. É pior do que a escola bíblica dominical do domingo de manhã. De quem só lê o que está escrito e pronto. E não discute nada. Tá entendendo? Então, a gente precisa fazer. Por isso nós estamos fazendo isso que estamos fazendo. Certo? Vamos lá. Só para dar uma justificativa aí. Juízes 6. Vamos lá. Vamos ler do versículo 1 em diante, para a gente contextualizar o texto que nós queremos analisar. A gente precisa olhar o momento histórico do texto, né? E ver o que o texto está dizendo. Vamos lá, Juízes 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele. E os midianitas e os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra, até que chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Subiam com os seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos, e eram tão numerosos que não se podiam contar, nem os seus camelos entravam na terra para destruir. Assim, Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que Israel fez? Clamaram ao Senhor. Ou seja, eles tinham se afastado, se desviado, tinham se distanciado da presença de Deus, mas por conta da opressão, clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou-lhe o Senhor um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito,
Eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não desses ouvido à minha voz. Então você tem aí um profeta, esse profeta é anônimo, aí para vocês entenderem que não é só porque o profeta não tem nome que ele não seja um profeta, né? Nós vimos até agora aquele que apareceu para Jacó não tem nome, né? Você tem outros que também, os 3 que aparecem para Abraão também não tem nome, né? Aqui esse profeta também não tem nome, e não é só porque ele não tem nome que não é um profeta. A Bíblia diz que ele é um profeta. Então, aqui é uma coisa. Agora vamos para a segunda parte do texto, né? O anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para esconder dos midianitas. Então você tem Gideão, escondido dos midianitas, malhando o trigo no lagar, fugindo dele, tá? Correndo. Ele é o 5º juiz da história de Israel. Gideão, ele foi juiz da história de Israel e é o 5º juiz. Então aqui você tem o anjo do Senhor aparecendo. O texto já diz diretamente que é o anjo do Senhor. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Então você tem, o anjo do Senhor aparece a Gideão e lhe disse, aí ele vai citar na terceira pessoa, o Senhor é contigo, homem valente. Primeira pergunta, se esse anjo do Senhor é o próprio Senhor, por que ele não diz logo, eu sou contigo, homem valente? E sim ele diz, o Senhor é contigo, homem valente. Então o anjo aparece, fala com Gideão e diz na terceira pessoa, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Então o anjo fala na primeira pessoa, a Gideão que é a segunda pessoa, de uma terceira pessoa que é o Senhor, e agora o próprio Gideão fala com Deus como se fala com esse anjo como se estivesse falando diretamente ao próprio Deus, porque o anjo representa Deus. E por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhes o Senhor, eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas, como a um só homem. E prosseguiu Gideão, se agora achei graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte, veja bem, trazendo o meu presente e ponha diante de ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos, de um efa de farinha, e pondo a carne no cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou a quem? Apresentou a quem? Ao anjo do Senhor. Ao anjo do Senhor. Todo mundo com Bíblia aí? Está com Bíblia aí? Não trouxe? Cadê o celular? Ixi, tá vendo? Deve ter Bíblia perdida aqui. Deve ter Bíblia perdida aí, na igreja aí. Daqui a pouco a gente acha uma. Tá. Então, vamos lá. Então, ele apresentou diante do anjo do Senhor. Então, ele traz aqui, a gente tem como se fosse uma espécie de sacrifício. Certo? Uma oferta, né? Juízes é um livro escrito depois de Josué. Nesse período o povo tinha se afastado da presença de Deus. Cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos. Você percebe que Gideão está fazendo aqui uma espécie de sacrifício, bem rudimentar, bem a moda da casa mesmo, né? Do jeito que ele acha que seja certo ali.
Ele não está seguindo nada aqui da lei, nem nada. Ele simplesmente foi lá e resolveu trazer um sacrifício ao anjo do Senhor. Agora veja bem, como que o anjo do Senhor reage diante desse sacrifício? Porém, o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta rocha. Uma rocha que estava perto deles lá. Colocou em cima da pedra e derramou-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. O que Gideão pensou que o anjo do Senhor fosse fazer com esse sacrifício? Comer. Provavelmente comer. Viu? Provavelmente comer. Ele apresentou para ele e tal, colocou diante do anjo do Senhor. Ele não tem noção de fato, assim, 100% de quem está diante dele. Né? Sim, que não era um ser comum. Entendeu? Ele pega e apresenta tal, é uma espécie de, vai se entender com uma espécie de cortesia do Gideão para esse ser angelical, sem ter noção exata de quem de fato ele seja, né? A narrativa bíblica escrita depois é que vai colocar que de fato você tem um anjo aqui e tal, né? Juízes 6, CJ, tá? Juízes 6. Aí você tem aí essa questão toda. Então ele pensa que talvez o anjo vá comer. Vai comer lá o pão asmo, vai comer lá, vai colocar o caldo em cima da carne e vai comer. O anjo simplesmente coloca em cima aí. Coloca em cima aí. Ou seja, o anjo não come. O anjo não come. O anjo simplesmente toca a ponta do cajado, ou seja, pega fogo no alimento e sobe como se fosse uma espécie de sacrifício para quem? Para Deus. E ele pega e desaparece da presença de Gideão. Qual é a reação de Gideão? Qual é a reação dele? De espanto ou de naturalidade? De espanto. De temor. Não é de naturalidade. Ou seja, dá-se entender que ele nem sabe quem é que está diante dele. Sim. Isso. E fica com medo. De início é naturalidade, tal, mas depois que acontece isso, é de espanto. Fica espantado com o que acontece, né? Aí a gente vê a reação dele. O que ele disse? E o anjo desapareceu da presença dele. Então aqui você tem um anjo mesmo. Você tem um anjo mesmo, um ser espiritual. Porque você vê que não come nada e desaparece da presença dele. Pega fogo no sacrifício e desaparece da presença dele. Então você vê que ele próprio, né? O que diz o meu Senhor ao seu servo, né? Não entendi. Diferente daquele de Sara, de Abraão lá, que come, que bebe, que lava pé, que sai do sol, que está cansado, que repousa e tudo. Totalmente diferente, o comportamento é outro. Lá é o mensageiro, no caso. São profetas presentes lá. Aqui você percebe que é um anjo mesmo. Certo? No capítulo 6 até o versículo de número 10, você tem um profeta que aparece. É um contexto. No versículo 11, você tem um outro contexto em que o anjo está aparecendo. E ele, na hora que acontece isso, ele pega e se espanta. A reação dele é de espanto. Aí ele diz o quê? Mas no versículo 1 ele não estava sentado? Não entendi. No versículo 1 ele não estava sentado? Estava sentado. Isso não altera? Então, o fato dele estar sentado ou não altera. Por quê? Ele é um ser angelical e ele se apresenta com presença humana. Você percebe que não tem nenhum espanto da parte dele aqui. Não tem asa, não tem auréola, não tem brilho. É um homem. É como se fosse um homem diante dele. É assim que ele se apresenta. Estava sentado lá em Ofra. Então ele vê aquele assentado, né? Você vê, tanto é verdade, você tem aqui no caso 11, né? O anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita, onde Gideão, seu filho, estava malhando. E quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, estava sentado, aí quando apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Ele não diz: eu sou contigo, homem valente. Ele diz: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão sabe quem é? De cara.
Dá-se a entender que não. O Senhor é contigo, homem valente. Opa, aí ele pega, como esse ser angelical que está aí, apresenta-se diante dele e evoca o nome de Deus. Se o Senhor é contigo, conosco, por que está acontecendo o que está acontecendo? Ele começa a falar, mas dá-se a entender que ele não tem noção exata de quem está diante dele. Irmãos, uma coisa é a narrativa escrita depois. É o escritor escrever depois os fatos que aconteceram. Uma outra coisa, Guilherme, é o fato em si, ali, certo? Então ele não estranha, não tem nenhum estranhamento da parte de Gideão aqui, de ver um ser brilhante, com auréola, com asa, não tem isso. Ele está vendo um ser normal diante dele, como se fosse um homem. Por isso a narrativa é essa, estava sentado, tal, fala com ele. Só depois, quando o anjo toca com um cajado no alimento na rocha, que sobe fogo com tudo, é que ele se espanta. Aí você vê o espanto dele. Ele vai dizer que eu vi o anjo do Senhor face a face. Ai de mim. Ele está com medo. É o mesmo posso dizer que é o mesmo parecido com o do túmulo de Jesus? O anjo que Sim. Porque lá você vê, está sentado também sobre a pedra lá, está isso, aquilo, tal, e eles nem sabem que é um anjo em si. Só vão saber depois, né? Só depois. A aparência dele sempre é essa, como se fosse um rapaz, um homem. Lá com Josué também não foi assim? No capítulo 5 lá? Não é assim? Lá. É dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele não pergunta se é anjo, ele simplesmente diz, você é dos nossos inimigos. Está vendo o quê? A aparência de um homem. Está entendendo? Então, a narrativa que é escrita depois é que coloca que de fato era um ser angelical. Mas a experiência ao vivo e a cores ali de Josué, de Gideão na hora, você não tem essa percepção. O texto não te dá essa percepção de que eles sabem quem é exatamente. De que ser é esses exatamente. Está entendendo? É isso que eu falo para vocês. Isso aqui é leitura bíblica. E por favor, pode botar para fora aí as insatisfações, os questionamentos, porque isso aqui é aula. É aula para a gente entender o texto. Vai lá, Lucas. Sim. Sim, ela já está acostumada, né? O texto é sintético, a narrativa é resumida e Moisés não coloca os pormenores. Ela simplesmente está acostumada com a serpente falando. Aqui no caso, ele aparece, começa a falar, tal, Deus vai falando com ele, tal, através desse ser angelical, até então não sabe. Quando ele traz o sacrifício, dá-se a entender, como o Tiago colocou, dá-se a entender que eu vou trazer para o homem de Deus aqui, para ele. Aqui, ó. Oferta aí e tal. E você quer ver que é rudimentar. Se você pegar o sistema sacrificial dos 5 livros de Moisés, e você pega essa transição para Josué, a entrada do povo na terra, e Juízes, vocês vão perceber que Juízes é o livro em que o povo está afastado de Deus. O povo não manteve-se fiel a Deus. Mesmo depois de tudo. Vocês vão ver lá em Josué que o povo enganou eles. O povo enganou. Os cananeus enganaram eles. E aqui você já tem idolatria. O Gideão aqui vai derrubar o altar de Baal e de Acera. O povo dele já estava adorando Baal e Acera já. Vão querer largar o pau em Gideão, brigar com Gideão, porque Gideão derrubou lá o altar deles lá. Aí vão atrás do pai dele lá, bota seu filho para fora aí, a gente vai matar ele. Por quê? Porque ele derrubou o altar de Baal e cortou lá o ídolo de Azera lá. Ué, que conversa é essa? Conversa é essa? O pai dele ficou bravo. Vamos entender melhor esse negócio aí, porque senão daqui para amanhã ninguém fica vivo aqui. E se Baal é Deus, que ele se defenda. Ele que brigue contra a si mesmo. Se Azera é deusa, que se brigue, que lute a favor de si mesmo. Que conversa é essa? Se nós temos um Deus aí presente entre nós e o meu filho derruba eles, que Deus é esse que é derrubado por um homem? Tá vendo? Aí você vê a reviravolta em que o Deus de Gideão que está com ele é o Deus que vence Baal e vence Azera. Porque se esses deuses aí de vocês é Deus mesmo, um homem consegue derrubar ele, que conversa fiada. Aí o povo peça para pensar, peraí, é verdade, esse homem agora, o nome dele vai ser Jerubaal.
Porque ele é o homem que derruba Baal. Opa, olha a transição. Olha o momento espiritual que Israel está passando. Então, aí Gideão, quanto tempo fazia que Deus já não falava com o povo? O povo, Gideão está malhando trigo no lagar? Lagar não é lugar de malhar trigo? Está escondido porque os midianitas estão roubando tudo? Deus está distante deles? E quando esse ser aparece, cadê as maravilhas do Senhor? O que aconteceu no Egito? Só que Gideão não pergunta por que aconteceu isso. Se tivesse perguntado, o que Deus tinha dito? Vocês são idólatras. Olha aí o que tem no meio de vocês. Aí depois Gideão vai lá e derruba o Baal e o Azera. Então está dentro do contexto, certo? Deus está se manifestando. E Gideão está tendo essa experiência. Então dessa experiência com esse ser angelical para a comunhão com Deus é um salto. Aí Deus vai fazer um avivamento no meio de Israel. Vai usar Gideão para poder libertar Israel dos midianitas. E tudo é espiritual. Tudo é espiritual. É a gente sonhando com Gideão, é um pão de torrada, é um pão de cevada rodando e derrubando o altar todinho, é Gideão, isso e aquilo, tal. E Gideão ouve lá as conversas dele, tá assim, todo mundo tremendo de medo, e Gideão é usado por Deus com 300 homens para derrubar, para arrebentar um exército todinho, que a gente vê aqui, que até os seus camelos eram milhares. Então o texto é um texto que mostra, de fato, uma manifestação de Deus no sentido espiritual, através desse ser angelical, que coloca o próprio Gideão na presença de Deus. Certo? Mas vamos lá, vamos para o texto. Vamos lá. Quem mais ia perguntar? Aproveita aí. Vamos lá. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor. Opa, o que isso quer dizer? Então Gideão viu... Aí, Guilherme, tá? Então Gideão viu que era... Então ele não tinha percebido antes. Aí, Tiago, então o que ele está trazendo, ele está pensando que é o quê? Está pensando que é um homem? Trouxe um alimento para ele aqui? Tal, uma oferta, alguma coisa assim? Ele percebeu, viu que era o anjo do Senhor. Agora sim, certo? Aí você tem, ai de mim! E disse, ai de mim, Senhor. Olha só, agora olha que lindo, ó, olha que bem, ó. Olha, versículo 22. Ai de mim, Senhor, que vi o anjo do Senhor face a face. Algum texto está diferente aí? Fábio, leia. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Ele faz distinção entre o anjo e o Senhor aí nesse texto? Sim ou não? Ele está fazendo distinção? Ele está tratando como se fosse a mesma pessoa? Leia aí. Então viu Gideão que era o anjo de Deus. Aqui está escrito em Não tem problema. E exclamou: ah, meu Senhor Deus, eu vi o anjo de Deus face a face. Ou seja, ele não faz distinção entre os dois? Ele está tratando como a mesma pessoa? Não está tratando como a mesma pessoa. Olha, agora eu pergunto, se o anjo do Senhor é o próprio Senhor, por que essa distinção? Por que esse tratamento distinto? Não está nítido no texto? Essa é a grande questão. Ah, não, aí o anjo do Senhor é Jesus. Essa aqui. Ah, pelo amor de Deus, gente. Isso aí é a pior forçação de barra que possa existir no texto. Pior que existe. Quer tratar como se fosse uma teofania do Senhor Deus? Tudo bem. Mas o próprio texto está tratando nitidamente que existe uma distinção clara entre o anjo do Senhor e o Senhor. Ah, meu Senhor, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Ficou com medo. Ele está tratando, ou seja, qual é o medo? Qual é o medo, Guilherme? Não é? Ai, agora, o que será de mim agora? Eu vi o anjo do Senhor face a face. Qual o problema, Gideão? Qual o problema? Então, sim, isso, está exclamando, uma exclamação. Agora é interessantíssimo, Cristiane. Se de fato Gideão tinha consciência plena, desde o início, Guilherme, que era um anjo do Senhor, ele exclamaria desta forma? Haveria essa exclamação? Não. Então ele não sabe quem ele é. Ele não sabe quem esse ser angelical é. Ele simplesmente fica com medo. Agora olha só. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo,
não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e não ao anjo do Senhor. E lhe chamou: o Senhor é paz, ou Jeová Shalom. Até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiasrita. Está vendo? Aí, naquela mesma noite, lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai. Olha lá, era do pai dele, hein? E corta o poste ídolo que está ao pé dele, que era de Azera, no caso. Edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, na forma devida, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Mas temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Ou seja, dá-se a entender que eles eram uma família abastada, tem servos, tem 10 servos a seu serviço aí, e o altar, ou seja, aquele lugar de culto era do seu próprio pai. Do seu próprio pai. E Deus está mandando ele: derruba o altar de Baal e corta o poste ídolo. Na Jerusalém, acho que vai estar aí de Azera, se eu não me engano, né? O altar de Azera, alguma tradução vai estar aí, o altar de Azera, né? Que seria, no caso, os dois, um deus masculino, que é Baal, e uma deusa feminina, que é Azera, né? E aí ele vai reclamar, ele vai derrubar, olha bem o que acontece, né? E levantando os homens daquela cidade de madrugada, encontraram o altar de Baal derrubado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar edificado. E uns outros diziam: quem fez isso? E perguntando, inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, é que fez isso. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, ele deve morrer, porque derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que está ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele. E veja bem que Joás, ele é dono de tudo aí, né? Até do altar. Contenderei vós por Baal? Livrá-lo-eis vós qualquer que por ele contender. Ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenderá. Quando alguém lhe derrube o seu altar. Pelo que naquele dia chamaram a Gideão de Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, porque derrubou o seu altar. Né? Para a gente fechar esse texto. Então, aqui, o que nós temos aqui? Está nítido que é um ser angelical. Está nítido que esse ser angelical não é Deus, porque ele é tratado como distinto. E está nítido que ele não aceitou a oferta para si e também não comeu nada. Então você vê, aí nós temos as lições de angelologia aqui. Lá você tem 3 que vai para Abraão, que come e bebe, né? Come e bebe, lá normal, né? Aquele que se apresenta para Josué é um ser angelical mesmo, não come, nem bebe, nem nada, e se apresenta como príncipe senhor dos exércitos. Você não tem nada dessa questão de alimento envolto. Lá em Jacó, você tem aquele que se apresenta diante de Jacó. Jacó segura ele, agarra ele, e ele não consegue se livrar a si próprio, mostrando que não tem como ser um ser espiritual, porque ele é agarrado e segurado. Só que aqui você já tem um ser angelical mesmo, ser angelical espiritual mesmo, que Gideão nem sabe que de fato é um ser angelical, que não come, não bebe, o que se é apresentado, ele toca, pega fogo, sobe como se fosse oferta para Deus. E depois disso, aí você tem a experiência de Gideão, já não é mais com o anjo em si, porque ele clama a Deus, ele exclama a Deus, dizendo: ai de mim, Senhor, que eu vi o anjo do Senhor face a face. E daí em diante você percebe que é o próprio Deus que começa a tratar com Gideão, dando a ele diretrizes do que ele deveria fazer, certo? Então, dentro da proposta da matéria em si, angelologia, aqui você tem um anjo, mas esse anjo não tem nada a ver de ser Jesus Cristo, está longe de ser Jesus Cristo. Você não tem nenhuma vírgula de análise desse texto, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que seja Jesus Cristo, e nem Deus especificamente falando, porque ele é tratado como um ser diferente do próprio Deus dentro do contexto aqui, tá? Então,
aqui você tem o quê? Você tem simplesmente um anjo. Um anjo que é chamado de o anjo do Senhor, né? Seria o Malak Yavé, né? O anjo do Senhor. O Malak Yavé, em hebraico. Só isso, certo? Perguntas? Vai lá. Esse sacrifício que ele está fazendo aqui, então, mas aí que está, Lucas, esse sacrifício de Gideão, ou essa alimentação que ele coloca diante desse ser aí, é um pouco estranho. Você não tem assim uma prescrição específica de que o que ele esteja fazendo esteja dentro de leis específicas. Deus vai dar ordem para ele do que ele deve fazer a partir de agora, depois que ele derruba o altar do pai dele, de Baal e de Azera. Aí sim você tem lá sacrifício sendo feito, de acordo com as prescrições de Deus. Mas esse que ele traz para essa pessoa aqui, ele nem sabe que é anjo. Como se fosse um profeta, como se fosse uma refeição. Senão a tradição oral, você pode ver que sempre tem o costume, como vou usar aquela mulher, se não me engano, mulher sunamita, as pessoas têm o costume de ser hospedeiro com as pessoas. Isso, seria mais ou menos isso. Seria um sinal tipo de hospitalidade, de recepção. Porque ele acha que é um homem. Só depois que ele coloca lá, e o anjo diz o quê? Ó, coloca aí em cima da pedra aí. Coloca o caldo em cima e coloca tudo aí. Aí ele vai lá e toca e sobe. Aí que ele percebe que de fato é um anjo em si. Sim, ele não tem consciência muito plena de que seja um ato espiritual. Ele nem imagina, tá? É uma alimentação. É como o Tiago bem falou, uma hospitalidade, uma recepção. Isso, quer um café? Bem lembrado. Quer um café? Quer comer um pãozinho aí e tal, isso aqui? É isso. Sim, ele vê como homem de Deus, tal, está falando da parte de Deus, então vou preparar alguma coisa para ele aqui. Tal. Se a intenção dele é como se fosse uma oferta, ele sabe que não é um ser espiritual que diante ele não tem a percepção que é um ser espiritual que está diante dele, nem que seja Deus. Se ele tivesse, ele não teria esse espanto depois, é no versículo seguinte. A gente pode pensar também que é uma tradição oral. Sim, que ele vem fazendo isso a partir desse costume oral, né, que vai passando de pai para filho, dessa questão de hospitalidade, de recepção. É um costume deles, do povo oriental. É uma questão cultural, no caso aí, né? Pastor Davi, vai lá. O autor de Hebreus, capítulo 13, fala da hospitalidade. Sim. Fala que em alguns casos hospedaram anjo. Então ele teve essa perspectiva porque foi depois. Sim, depois que houve essa percepção. Dialogando aqui, Isso. ele teve lá e registrou. Justamente, depois que ele teve essa percepção. Alguns vão pegar esse texto aí e vão colocar lá para Ló. Para Ló cabe se for profeta. Porque o texto pode ser também, alguns sem saber recepcionaram profetas. Porque a expressão anjo pode ser traduzido como mensageiro, como porta-voz de Deus. Então, poxa, você sem saber, você recebe um profeta em casa, que é um profeta de Deus, não é algo grande também? Já imaginou? Todos foram receptivos. Todos. E essa questão muito bem, essa questão da hospitalidade oriental, como o Tiago colocou bem, acentuou, ela é presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Você tem Jesus Cristo questionando o Simão, que não deu beijo nele, que não colocou óleo na sua cabeça, que não lavou o seu pé. O que Abraão fez com os três lá? Lavou o pé, deu comida para eles, tal, descansaram, tal, repousa aí, tal. Aí sim, depois começaram a falar com Abraão. É hospitalidade. Está entendendo? Sim, servo de Deus. Aqui não, aqui fica nítido. Depois, era um anjo, não sabia. Tá no texto ou não tá? Tá no texto. É leitura. Cadê Jesus? Fala, Bel. Sim. Bel, essa experiência, ela é muito
ela é muito presente no Antigo Testamento, né? E é um pouco complicado a gente saber por que havia esse medo, né? Lógico que, quando eles estão vendo, quando eles percebem que é um ser espiritual, obviamente que alguns deles vão dizer, eu vi Deus face a face. Eles pensam estar vendo Deus, né? Eles pensam estar vendo, porque pensa que Deus é esse tipo de ser, que aparece assim, porque se é um ser daqui, que não é de carne e osso, que não é igual a mim, então tem que ser alguém diferente daqui. Então eles imaginam como se fosse uma espécie de divindade. Mas nesse caso, você tem o texto escrito algum tempo depois, já coloca nitidamente que o autor de Juízes coloca nitidamente que não era o Senhor, era um anjo do Senhor que ele viu e ficou com medo e pensou que fosse morrer, né? Aí o próprio Deus vai lá e fala para ele, você não vai morrer, cara, fica em paz, está tranquilo, não vai acontecer nada. Por quê? Porque é uma experiência fora da esfera natural, fora daquilo que é palpável, fora daquilo que eu estou acostumado a vivenciar. Entendeu? Então por isso que existe muito dessa questão. Outros textos também vai aparecer isso, né? Mas você percebe que essas experiências espirituais assustam eles. Agora é interessante, Bel, já deu a palavra, Tiago, a gente fazer esse adendo aqui, essa observação. O povo está no estado de pecado. Eles estão no estado de pecado. Estão desviados da presença de Deus. Certo? Então qualquer manifestação espiritual que se dá, medo. Sinal de alerta. Por quê? Porque eles não estão certos, não estão bem. Entendeu? Então, por isso que tem esse assombro, né, em algumas situações. Mas é algo muito interessante. Isso também me encuca. Tá? De repente a minha resposta não seja suficiente para sanar a sua dúvida. Mas isso também me encuca. Ainda nesse contexto, um outro lado que a gente pode tentar enxergar, só um pensamento aqui. Também não seria porque sempre que apresentou, eles estão em ato de sempre estar rogando misericórdia, falando, Senhor, por que está acontecendo isso? Sempre questionando a Deus. Pegar a linha do tempo nessa época, é uma época de muita guerra, de muito conflito. Sim. Humanamente falando, civilmente falando, né? Então também sempre para Deus lá na frente mostrar que ia passar pelas situações e que Deus estava com ele já decretando a vitória lá na frente. Também. Depois ele ia confrontar Baal. E ainda assim mostrar que ele passou por tudo isso e que Deus continuou. Sim. Assim como foi com Jacó. Sim. Com o seu irmão. Sim. É a narrativa sendo escrita. É uma forma de mostrar que ia passar pelas situações que viria e ele ia continuar sendo com ele porque ele ia continuar vivo. Sim. Também um sinal de mudar também o sentido do futuro. Isso é tão verdade, eu não queria mexer tanto nisso, mas já que você levantou, não, você está certo. Você está certo, e é interessante que algumas narrativas bíblicas, parece que ela repete fatos que já aconteceu lá atrás. Existe algumas, não sei se vocês já tiveram essa percepção. Vocês estão lendo um texto bíblico e você, puxa vida, eu acho que eu já vi isso aqui em outro lugar. Parece que a Bíblia tem essa, sabe? E não é que é proposital. É Deus se manifestando, mostrando que sempre estará com ele, que é ele que tem que ser Deus no meio deles. A tradição judaica, ela vai trazer à memória a questão de Abraão. Aqui, Guilherme, você tem mais ou menos parecido com Abraão. O povo desviado, fora da presença de Deus, adorando outros deuses. Vocês têm lá, no caso, né? Eu cito de maneira rudimentar, que é tradição e os judeus citam de maneira um pouco mais sofisticada, mas você está da maneira como está na minha mente aqui, tá? Abraão, o seu pai, Tera, né? É isso mesmo? E seu pai Tera tem divindades também em casa, ele tem um altar lá, ele é dos caldeus, são lá da antiga Babilônia, tal, tem um altar de deuses lá, tal, e a tradição conta que ele fazia deuses de madeira, tal, saquiro, tal, e vendia, tal, e tinha lá uma quantidade de deuses que ele próprio tinha feito lá, né, para o seu culto pessoal. Tinha muito essa questão das culturas, né, que quem tinha divindades, quem tinha deuses é como se tivesse a proteção deles, no caso, né, e a tradição judaica conta que determinado dia, né, Abraão chegou lá, e viu, a tradição judaica diz que Deus se revelou a Abraão, né?
Deus se revelou a Abraão como um Deus pessoal, como um Deus verdadeiro, né? E Abraão chegou um dia lá na casa do seu pai, viu uma divindade maior que tinha deles lá, tal, isso, aquilo, tal, e viu umas divindades menores, né? Ele foi lá e pegou um porrete e começou a quebrar os deuses do seu pai, os deuses menores. As divindades menores saíram quebrando tudo, tal, dando paulada em tudo, quebrando tudo. Aí quando o pai dele chegou, o pai dele viu tudo quebrado, esse negócio, as divindades tudo quebrado, esse negócio tal, e perguntou a Abraão, o que aconteceu? O que aconteceu aqui, Abraão, tal? E Abraão pegou o porrete que ele usou e colocou na mão da divindade maior. Colocou tipo no braço da divindade maior que estava lá. Aí Abraão falou, foi ele. Abraão falou, foi ele. Isso é tradição judaica que cita. Foi ele. O pai de Abraão disse, que é isso, Abraão? Que conversa é essa? Como foi ele? Está vendo que não se mexe? É de madeira? Não abre o olho? Não está vendo? Aí a tradição judaica vai dizer o quê? O que o próprio Abraão vai dizer para o seu pai. Pai, se ele não se mexe, se não se move nem nada, então por que a gente continua adorando esses deuses? Aí neste momento, o monoteísmo volta para a casa de Abraão, o seu pai se converte novamente a Yahvé, ao Deus único, e volta o culto ao único Deus de Israel. Agora eu pergunto, não é muito parecido com essa questão aí de Joás? Dos deuses particulares? Então, na história você tem isso. É como se Deus estivesse repetindo diversas vezes na história. Eu sou o Deus único de vocês, e vocês insistem ainda a servir a outros deuses. Pastor Davi, essa questão de ver Deus face a face, o Senhor face a face, as pessoas se espantarem, talvez também pode ter a ver com Êxodo. Se voltar um pouco, Êxodo. Lá em Moisés. Exatamente, está escrito. Moisés, Deus fala para ele. Sim. Certamente se o homem ver a minha face, certamente morrerá. Sim. Não resistirá. Sim. Talvez a história fosse passando e as pessoas temessem justamente porque... Também, Bel, é interessante isso. Essa questão do Nico colocou bem colocado. Acho que é tipo uma, Bem colocado. acho que é tipo uma tradição de colocar Isso. Não, eles têm o conhecimento da história. tipo aquilo lá que nós tínhamos de comer manga verde. Isso. Talvez seja isso, é interessante, ó. Essa colocação do Nicolas. Talvez seja isso, esse medo, no caso, de pensar só que está vendo tal, pensa que está vendo Deus. E quando você pega o texto do próprio Moisés em si, o Moisés ele pede para quê? Ele pede o que para Deus? O que ele pede? O que ele pede para Deus? Para ver Deus, ué. Se o texto diz que ele viu Deus face a face, como é que ele está pedindo para ver Deus? E aí? Com Moisés eu falo face a face. Como assim? E Moisés está pedindo para ver Deus? Você está vendo? Eu acho que eu queria dizer, tipo, ele ouve É uma força de expressão dizendo o quê? Com Moisés o negócio é mais íntimo, é mais próximo, porque se Moisés tivesse visto Deus, ele não pediria para ver, meu Deus do céu. Aí entra Nicolas, de novo, quem é que está falando com Moisés de fato, como nós vimos lá nos textos, lá, tanto de Êxodo quanto em Atos 7? Quem é que está falando com Moisés? Na sarça? O anjo do Senhor. É sempre o anjo que está falando. O próprio texto diz que foi o anjo do Senhor que entregou as tábuas da lei para Moisés. E não o próprio Deus pessoalmente. Aí entra, cadê o face a face no sentido exato da palavra? Está entendendo? Aí entra essa questão do medo, etc. Fala, Tiago, você ia falar e o Lucas fala. Então, essa questão também do medo, muitas das vezes pode ser assim, poxa, eu estou tão acostumado com o modo de vida que nós já está levando, com o pecado se tornando normal para nós, que eu não consegui nem conhecer o anjo. Também, pode ser. Sim, mas aí que está. Mas a questão dos discípulos do caminho de Emaú é justamente eles, e não não Jesus em si. O problema é neles em si. Agora, no caso, esse anjo, como eu disse para o Guilherme, ele vem e se apresenta como se fosse de fato um homem. Sempre como um homem. Sem asa, sem auréola, está com um cajado na mão, tal. Mas aí quando toca e que pega fogo e ele desaparece, aí ele percebe que de fato era um anjo. Sim. Ele só percebe que é Jesus quando Jesus parte com ele. Sim. Também, essa questão. Lucas, vai lá, para a gente seguir. Ele sempre tem o primeiro contato com
Sim. Gideão. Sim. Lógico que essa fala de Deus não é uma fala pessoal, em que Deus está lá em pessoa em si. A gente pode entender aqui claramente, Lucas, que pode ser também o próprio ser angelical que continua falando, etc. Nós vamos ler agora, daqui a pouco, Juízes 13, que seria no caso lá de Sansão, né? Manoá, Sansão lá, que lá ele pede para voltar. Ele ora, manda, Senhor, novamente o anjo para falar, para dar as orientações do que tem que ser feito e tal. Então, sempre eu digo para vocês o quê? Irmão, não é querer enfeitar o texto, não é querer forçar nada. A gente tem que ter mente aberta para entender o quê? O texto bíblico, ele sempre é escrito de maneira sintética, resumida, enxuta. Se fosse detalhar historicamente todos os fatos que ocorreram, por exemplo, eu já fiz a conta com vocês aqui, que você tem uma média de 80 anos mais ou menos que Adão viveu sem pecar. Você não tem uma vírgula escrito sobre esse período. Você não tem uma vírgula escrita sobre o período da tentação de Adão em si, que de fato pode ter acontecido. Então, o texto sempre é enxuto, se coloca apenas aquilo que se tem o objetivo de dizer e pronto. O restante está nas entrelinhas. Só que eu não posso sair achando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu não posso, porque o texto bíblico não me dá essa liberdade. Eu tenho que ler o que está escrito e tentar analisar, interpretar o que está escrito e entender o que está sendo dito. Certo? Não tenho. Eu não tenho nenhum versículo dizendo qual o momento que Adão e Eva tiveram filhas. Você tem? Mesmo depois do pecado. Porque na narrativa bíblica, o tom de Moisés é uma narrativa bíblica judaica. Judaica, machista, em que você não coloca nem o nascimento de nenhuma mulher. E não teve elas? Elas não nasceram? Antes do pecado não tem? Não tem. Porque a narrativa bíblica, ela segue o modelo judaico machista de não colocar o nascimento de mulheres. Mas elas estão lá? Estão. Vieram do nada, caíram do céu. Você está entendendo? Por isso a gente tem que ter essa mente aberta. Vai lá, Guilherme. Essa questão do medo, eu não posso associar ela com o pecado por conta do contexto. Porque também. Esses três é o seguinte: antes do pecado, legal, diálogo com a cobra, tudo teoricamente natural. Certo. Mas o pecado entrou, Adão se escondeu. Sim. E com ele veio o medo também, pode ser também a questão do pecado. Porque, era o anjo do Senhor, e foi o que eu coloquei. Nós estamos na vida errada, está todo mundo em pecado, nós estamos na perseguição aqui porque nós erramos contra Deus e tal. Pode ser isso também, essa questão do medo do juízo. Aí Deus fala, não vou te matar, pode ficar tranquilo. Tanto é verdade que se fosse para matar, o próprio anjo não tinha dito para ele que o Senhor é com ele. Deus vai usar você. Ele vai dizer o quê? Como? Como assim? Eu sou menor da casa do meu pai? Então isso aqui ele vai dizer, nós somos a menor tribo. Ele próprio se reconhece como menor. Aí mostrando o quê? O tanto quanto Deus é bondoso de escolhê-lo. Ele estava com medo de morrer. E é o Deus que está querendo escolher ele para poder salvar o povo de Israel. Então você tem razão. Fala, Gi. Que vinha o Senhor, face a face. Isso, bem lembrado. Sim, olha aí, Guilherme, Isaías 6 é paralelo ao que você citou. Aí de mim que vou perecendo. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do impuro. O juízo de Deus virá sobre mim. Aí o que o anjo faz? Vai lá, pega a alecate, queima a boca dele. Vede, isso te purificou. Aí ele grita, a quem enviarei? Quem é de por nós? Ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me mim, agora estou pronto. Agora eu fui purificado. Você tem de novo a experiência angelical lá. Entendeu? Vocês estão percebendo? Vocês próprios, Abel fez a pergunta, minha mente na hora não me lembrei desses textos, vocês mesmos se lembraram dos textos e vocês estão construindo resposta para si mesmos. Está vendo? Isso é teologia. Vocês estão resolvendo seus próprios problemas. Vocês estão usando o texto e interpretando. Isso daqui é crescer em teologia. Isso é ser teólogo. Você está entendendo?
Isso, não ficar só depender do que fala ali, amém, glória a Deus, é forte. Forte o quê? Às vezes é fraco. E você está dizendo que é forte. Fala mesmo, Senhor. Nem é Deus que está falando às vezes. E você fala, é isso, gente. A gente precisa criar essa autonomia. Por isso, irmãos, a nossa espiritualidade, não pode depender de um culto de 2 horas. Porque nós temos a semana inteira para viver. Temos que ler Bíblia, temos que examinar, temos que ler bons livros. Temos que fazer esse exercício diário de interpretação bíblica para crescermos na graça e no conhecimento. Está vendo, Guilherme? Como pregador, como exegeta, você tem os livros certos lá. Ele te ensina como fazer. Agora, você tem que fazer. Certo? Alguns livros vai te dar picaretas na mão, para você cavar o barranco, tal, isso, aquilo, porque são as ferramentas que estão naquele livro. De repente você vai pegar um outro livro que vai te dar uma dica, que você vai resolver o problema com a retroescavadeira. Opa, esse texto aqui, já abre tudo. Porque cada livro tem a sua especialidade. Vai te dar determinadas dicas, entendeu? Beth Shalom, de repente, aqui seja o lugar onde vocês têm. Eu dou picaretas na mão de vocês. Vocês cavarem. Certo? Cavarem. Vocês vão cavando, vão descobrindo. Mas não dá para vocês dependerem. Por isso que escola de teologia, que dá tudo prontinho, não presta. Não presta. Tem que provocar vocês, tem que ensinar vocês a tentarem olhar para o texto como algo que vocês podem ter acesso a eles sozinho. Sabe, esse sacerdotismo que a gente vive hoje ainda, não, estou na cobertura dos pastores, estou na cobertura do bispo. Que cobertura o quê? Estou na cobertura do Altíssimo. Estou na cobertura do Eterno. Não depende da cobertura de ninguém. As pessoas podem orar por mim e me abençoar com a sua oração. Esse negócio de cobertura é sacerdotismo, em que eu dependo da bênção sacerdotal de alguém para poder chegar até diante de Deus, para poder receber o meu perdão diante de Deus, para poder ter acesso à palavra de Deus. Isso já ficou lá atrás. O que está escrito lá no capítulo 2 de Atos? Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Sonharão sonhos, terão visões. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, toda a carne vai poder ter acesso agora. Todo mundo vai entrar no Santo dos Santos agora. Todo mundo pode ter acesso à palavra agora. Todo mundo pode saber o que é certo agora. Então a gente não pode depender de um culto de 2 horas na semana para poder ter acesso a Deus, gente. Tem que ler Bíblia, examinar as Escrituras, ter acesso, e não depender de cobertura espiritual de ninguém. Eu dependo da cobertura espiritual do Espírito Santo de Deus, da minha vida, da graça dele. Se alguém ora por mim, louva a Deus porque ora por mim. Mas não adianta você orar e a minha vida está estrambelhada, minha vida está arrebentada. A cobertura espiritual de ninguém vai resolver a minha vida espiritual errada. Porque a santidade do Filipe é dele. A santidade dele é dele, a minha é minha. A santidade dele não vai grudar na minha. A Bíblia diz que não será mais assim. O pai não pagará pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. Mas a alma que pecar, essa morrerá. É individual, cada um por si, nesse reino aí. A igreja é a igreja, nós somos uma igreja de Cristo no todo. Mas cada um tem que zelar de si mesmo. Buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa de cobertura espiritual, artistas por aí que tem o seu guru. O seu guru gospel. De cobertura espiritual dele. Neymar paga o seu guru. O Neymar que não se converta, não, você não vai para os quintos do inferno. Jogando bem tudo. Não é mais, se bem que está caindo muito ainda, né? Cai mesmo, está caído mesmo, está caído. Precisa se levantar, né? Diga. Não. Vocês estão debaixo dos meus ensinos, das minhas orientações como professor. Até onde eu puder acrescentar alguma coisa. Porque quando não puder mais, eu vou fazer igual João Batista. Tá entendendo? A gente precisa mudar essa realidade, gente. Aí entra o que eu falo para vocês. É autonomia de leitura bíblica. É uma espiritualidade que eu não dependa do outro. Eu tenho que buscar a Deus. As pessoas podem orar por mim, mas não orar no meu lugar.
Alguém pode fazer o jejum por mim, mas ninguém vai jejuar no meu lugar. Ninguém vai ler a Bíblia no meu lugar. Ninguém vai viver uma vida de santidade no meu lugar. Padrinho espiritual de ministério? Sei, sei. Isso soa meio esquisito, não soa? Eu já vi isso em algum outro lugar. E que não tem nada a ver com o evangelho. Então, Paulo vai citar o quê? Vai citar Timóteo como se fosse seu filho na fé. Pai na fé. E foi o orientador dele no sentido de professor. Isso é bíblico. Agora, padrinho espiritual, isso não existe. Não existe. Ou seja, é como se eu tivesse apadrinhando alguém para poder levá-lo para o ministério, para poder ajudar ele, isso, aquilo. Isso não existe. Não existe. Vocação é algo individual também. E eu tenho que viver a minha vida com Deus acima de tudo. Ô Gi, ajeita café para nós aí, Gi. Vamos lá. É o mediador agora? Tá entendendo? É meio esquisito. Cuidado com o que vocês falem por aí, hein? Aí faz besteira, ó, é lá da Bet Shalom. Ainda dá o endereço. Vocês me comprometem, né? Vamos lá para Juízes 13. Quanto a G ajeita lá? Juízes 13. Vocês são terríveis, né? Vamos lá, nascimento de Sansão. Aí você tem de novo um outro juiz, né? Um outro juiz, que é Sansão. Está pronto? Então não vou nem começar a leitura. Vamos tomar café primeiro, depois a gente volta e já vai para Juízes 13. Vamos lá então, vamos lá.